Shalom, shalom, que bom estar aqui com vocês novamente, mais um vídeo como prometido. Hoje iremos falar de Yom Kippur. Vamos lá. Eu estarei fazendo o meu jejum. A partir de amanhã, no crepúsculo, no entardecer de amanhã, vocês sabem que eu sou judeu, e amanhã eu faço questão de amanhã ter a minha aliança com Deus. Amanhã eu começo o meu jejum a partir das 6 horas da tarde e termino o meu jejum só na segunda-feira. É um jejum completo de água e de comida. Já sabemos que as festas bíblicas, elas estão registradas pelo próprio Deus como estatuto perpétuo e para serem celebradas de geração em geração. Gente, não vai passar. E Jesus, em Mateus, foi bem claro quando ele disse: eu vim para cumprir a lei, eu não vim anular nada que Moisés deixou. E por um outro lado, a lei na Torá não é lei, é instrução. Olha como muda a nossa visão, né? Deus está nos instruindo a viver, a ter a vida que Ele quer que nós tenhamos aqui nessa terra, estabelecida por Ele para nós. Há um plano de Deus para mim e para você. E nessa época de Yom Kippur, que é arrependimento, dia da expiação, deixando bem claro que Jesus se fez expiação por nós, sim, derramando o seu sangue na cruz. Não precisamos mais fazer sacrifícios de cordeiro, porque ele é o nosso cordeiro pascual. Até aí tudo bem, sabemos. Porém, não existe registro na Bíblia que nessa época de setembro, outubro, eu tenha que celebrar, eu e você, Dia das Crianças, nem Halloween, nem Dia da Aparecida. Eu não vejo nenhum registro aqui na minha Bíblia sobre isso. Mas está registrado nessa época o Yom Kippur, o Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, que tudo tem a ver com Jesus. No outro vídeo eu já tinha falado, né, que Jesus, ele vem cumprindo aí as festas. Nós separamos em 2 grupos, eu vou falar novamente, já tá no vídeo passado, depois dá uma olhadinha lá, vamos recapitular aqui rapidamente. São 7 festas, as festas da primavera e as festas do outono, e essas festas são memoriais, elas são proféticas e elas apontam para Jesus, todas elas. Então, recapitulando, Páscoa, nós temos, anotei aqui para não perder nada, tá? O Pessa, tá em Êxodo 12, 15, vários outros versículos, vou dar só um aqui como referência para você pesquisar depois. Pães ázimos, que é Hamatzot, vou falando aqui em hebraico e em português. Primícia, Shavuot, e temos Pentecostes. Êxodo 12, 17, Levítico 3, 6 e 8. Levítico, o capítulo inteiro, 23, é falando sobre as festas, tá? Para que você não tenha dúvida. Depois tem outros livros, né, confirmando. E agora nós temos a festa de outono, que é Rosh Hashanah, festa das trombetas, que é um anúncio, já anunciando, né, o fim, a chegada, o retorno de Jesus. E é muito lindo a gente ver como Deus fez tudo perfeito, né, na perfeição, anunciando, deixando tudo muito claro para nós na palavra. E nós temos o Yom Kippur e o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Está em Levítico também 23, 24. Então, vamos falar aqui hoje de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Vamos lá na mentalidade judaica hoje, como é feito em Israel. Lembrando que eu participei de todas as festas, né? Tive esse privilégio. Quando estava morando em Israel, participei de todas as festas lá. E é muito lindo a forma, a maneira que é feito, o país fecha para celebrar e para obedecer a palavra de Deus. Isso é muito lindo. Nós aqui estamos inseridos em outra cultura e nesse Yom Kippur nós iremos fazer um jejum, o jejum de 25 horas total.
E eu vou deixar aqui algumas instruções para quem quiser fazer. Terá um grupo no WhatsApp só para quem quer entrar no jejum nesse único dia, que a gente vai estar lá orando, adorando a Deus, bem ligadinho mesmo com o céu. Você vai fazer a sua carta das coisas que você quer viver no próximo ano e vai ter essa passagem desse ano espiritual, aproveitando essa oportunidade, entendendo que as festas são oportunidades para a gente ser abençoado, gente. E aí você vai poder passar e fazer o jejum e vai ser uma bênção. Depois eu vou colocar vídeos de alguns relatos de pessoas que fizeram o ano passado e agora em 25 viveram coisas que elas sabem que se não tivessem feito o jejum, talvez não viveria. Então, eu vou colocar os vídeos aqui depois para te abençoar, tá bom? Para o judeu, é o dia mais importante do ano, é o Yom Kippur. E a tradição judaica diz que é o único dia que Satanás fica calado, que ele não pode falar, não pode nos acusar. Então, 364 dias do ano, ele nos acusa. Então, é importante que nesses 10 dias que antecedem o Yom Kippur agora, depois do Rosh Hashanah, que vai acontecer agora no dia 22 a 24 de setembro, e no dia 1º, dia 1 e 2 de outubro, é o Yom Kippur. É importante que nesse período, assim, você que vai fazer o jejum, coma comida mais leve, esteja em reflexão. É um tempo de se perdoar, é um tempo de você rever os seus valores, onde você errou, de você escrever essa carta. Você tem 10 dias para fazer isso. Sabe essa reflexão que o pessoal faz mesmo no Natal, no Ano Novo, né? No dia 31, pula 7 ondinhas lá na praia, né? Quem nunca fez isso? Meu Deus! Mas o tempo é agora, o tempo de você fechar o seu ano. E, gente, não vai te fazer mal fazer isso. De repente você fala, nada a ver, eu estou inserido em outra cultura, eu não preciso fazer isso, eu não vou fazer. Mas se você fizer, que mal vai fazer você jejuar? Que mal vai fazer você ter um ato profético e colocar as suas coisas na presença de Deus agora, nesse tempo, discernindo como uma passagem de ano espiritual mesmo, que acontece agora? Eu tenho certeza que mal não vai fazer para você, pelo contrário. Eu vejo muitos relatos de pessoas que fazem e têm muitas respostas do céu. E eu mesma falo que eu me arrependo demais de não fazer, não ter levado a sério isso antes, há muito tempo, desde que eu tenho esse conhecimento. Às vezes faz, às vezes não, eu vou fazer mais ou menos, meia boca. Como eu me arrependo, porque hoje eu discerno como é importante você que quer ter um relacionamento, quer ter um relacionamento com Deus. Gente, nós precisamos conhecer o coração de Deus. Então, vamos lá para o texto bíblico. Tá aqui em Levítico, 23, diz assim, no 27. O dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia, ninguém deverá comer nada. Então, está registrado na palavra. Para quem fala, onde está isso na Bíblia? Me mostra, eu vou fazer isso, está escrito onde? Pois está aqui. E nós fazemos como ato profético, mais uma vez entendendo que Jesus foi expiação por nós. Não é por obrigação, não é por religião. Nós fazemos por ato profético e por discernir, por discernimento, tá? E não façam nenhum trabalho neste dia em todos os lugares onde morarem. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, esse será considerado um dia sagrado de descanso, e nele ninguém deverá comer nada. Então, em Israel isso é cumprido, como eu já falei, o país fecha mesmo para eles fazerem. Nós entendemos que estamos numa cultura diferente e entendemos também que estamos no tempo da graça.
e de repente você fala assim, mas eu tenho muita vontade de fazer, eu quero muito estar, mas eu trabalho. E eu sei que tem alguns ministérios que não abrem e que fazem dessa forma que é feito em Israel. Eu entendo que as pessoas querem e têm o desejo no coração, e Deus, ele sonda o nosso coração, inclusive é esse tempo, né, de sondagem do nosso coração, e querem muito fazer, muito participar. Então, eu tenho uma direção do Espírito Santo de abrir para as pessoas que trabalham. Então, você esteja em espírito de oração durante o dia, Deus vai te dar graça para você fazer, para você poder participar. Tem pessoas que falam, eu tenho muita vontade de fazer, eu quero muito fazer o dia do Yom Kippur, mas eu tomo um remédio controlado, eu tomo uma medicação, eu não posso ficar sem água. Então, é liberado pela graça, nós discernimos, e você tem vontade de fazer, é liberado água. Então, pode tomar água nas 25 horas, tá bom? E aí, eu anotei aqui, olha que lindo, no versículo 27. Todos os pecados do povo são perdoados, mas eu sou perdoada em Jesus. Nós sabemos que nós somos, né? Nós somos pecadores, a gente peca o tempo inteiro. Mas olha que lindo Deus registrar um dia para falar que está perdoando os seus pecados. E também no casamento judaico, né? Hatuná, é o dia que todos os pecados dos noivos são perdoados para uma vida nova. Eu só lembrei disso agora aqui, e é tão lindo, né? E a tradição judaica, ela diz, né, ensina que também é um dia de recomeço, né, de vida nova. Então, fica a dica aí para quem está casando. Voltando aqui no Yom Kippur. Então, existe um calendário bíblico, calendário de Deus, não é esse calendário que nós vivemos aqui hoje. E esse calendário está estabelecido aqui na palavra, dentro da Bíblia. Amém? Durante esses 10 dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, nesse intervalo, fazemos caridade. Nós já fazemos porque isso é um dom do Espírito, é um fruto do Espírito em nós, fazer o bem para o próximo, ajudar. Mas nesse tempo a gente intensifica isso num pensamento diferente, tá bom? Então, faz caridade, abençoa o próximo, né? Faz dobrado tudo aquilo que você já faz de bom, tá bom? Separa uma oferta para o Yom Kippur. Essa oferta é em dinheiro, é algo que te custe, que vai doer no seu bolso, tá? Mas a oferta você pode ofertar na vida de alguém, de um irmão, alguém que esteja precisando, alguém que o Senhor te direcionar, ou no seu ministério, ou no ministério que Deus colocar no seu coração, amém? Mas que a pessoa seja terra fértil, que o ministério seja fértil, para a sua semente germinar saudável, tá? E, resumindo, é um tempo de aceleração, é um tempo que você pode romper em várias áreas da sua vida, e eu falo por experiência, a gente não pode se distrair nesse tempo com as festas pagãs e culturais que nós temos aí, como já foi falado no início. A gente faz, né, como um propósito profético, e é isso, as recomendações, né, para que você passe esses 10 dias, corta o doce, para que o seu organismo já vá aí sendo preparado para esse tempo de jejum. Procura comer mais equilibrado, à noite toma uma sopa, algo mais leve, um caldo, tá bom? Prepara aí o ambiente espiritual. Procura não brigar, gente, não ira, não peca. Eu sei que às vezes é difícil, mas é um tempo assim que as coisas estão fervendo no mundo espiritual. É uma movimentação maior, sem dúvida. Nós fizemos agora um jejum de 21 dias, que foi uma bênção, no formato de jejum de Daniel. Foi assim maravilhoso o que Deus fez, como nós rompemos. Nós fizemos mesmo por ato profético e foi um jejum diferente. Eu já faço esse jejum há 13 anos consecutivos, uma vez por ano. Houve anos que eu fiz mais de uma vez. E eu sei que muitas pessoas falam, recebem, né? Tem muitos testemunhos sobre esse jejum de Daniel.
e é uma bênção para que a gente veja onde nós estamos, que as cadeias quebrem, que rompam, né? A gente possa viver aí um sobrenatural e algo mesmo diferenciado. Então, assim, você que nunca fez, eu te desafio. Nós estamos sempre, acompanha aqui o canal que vai ter um momento que a gente vai abrir novamente para você participar. E evitar, né? Estresse, evita nesses 10 dias, voltando aqui aos 10 dias. Se você puder contar com uma rede de apoio, olha, me ajuda com meu filho, você que é mãe, vai ficar em casa e pode deixar o filho com alguém para você passar esse dia de Yom Kippur, assim, bem na presença de Deus, cortar, assim, rede social, televisão, só se for para você ouvir um louvor, uma ministração e estar mesmo com a sua mente totalmente ligada no céu, tá bom? É um dia de humilhação, de arrependimento. A gente não toma banho nesse dia, geralmente, não tomar banho, cortar rede social. Quem é casado não pode ter relação nesse dia e separar, né, a sua oferta. Creio que é isso. Aqui estou seguindo aqui as anotações, aqui a colinha que eu fiz. Intensificar na oração. Eu tenho, assim, um testemunho até de uma pessoa aqui, que é uma bênção, e ela seguia, né, alguns grupos que fazia esse jejum nesse formato, bem como o judeu mesmo faz em Israel, como é feito em Israel. E ela falava que ela tinha muita vontade de fazer, e o ano passado eu convidei ela, e ela estava com um bebê novinho, recém-nascido. Ela falou, eu não tenho como não mexer em água, como não... não tenho, eu tô com um bebê, né? E eu preciso estar amamentando. E aí foi que o Senhor me deu essa direção e ela fez o jejum. Eu falei, não, nós vamos fazer pela graça, dentro dessa visão da graça, desse tempo que nós estamos vivendo, mas não vamos deixar passar a data, né? Não vamos deixar de participar, não vamos deixar de agradar o coração de Deus. E foi uma bênção, foi muito lindo, ela fez, teve respostas agora em 2025, Deus fez coisas assim extraordinárias na vida dela. Foi uma bênção, foi um romper. Então é isso, é possível, tá bom? Você fazer sim. Aí faça uma carta para Deus, entendendo, né, que o tribunal de Deus vai estar em aberto nessa época, nesse tempo. Existe um tribunal, toda palavra fala, né, sobre o tribunal, nós seremos julgados. Jesus é o nosso advogado fiel, pagou, né, o preço de sangue pelas nossas vidas, mas esse tribunal, ele existe. E eu creio, eu acredito sim, que é tempo de revogar sentenças, é tempo onde vai ser tudo definido para o próximo ano. Né? Quem vai adoecer, quem vai ter um diagnóstico de um câncer, quem vai trocar de carro, quem vai comprar uma casa, quem vai mudar de emprego. Eu estou falando assim em todas as áreas, né? Porque nós entendemos que tudo é espiritual. Então, a alimentação é espiritual, as finanças é espiritual, porque são áreas da nossa vida que, dependendo da forma que elas são tocadas ou mexidas, pode nos causar aí muitos danos, né? Muita dor de cabeça. Então, tem influência espiritual, sim. A partir da alimentação, nós podemos adoecer dependendo do que a gente come. Então, a alimentação é espiritual, sim. A gente vê, né, em religiões aí afro que são feitos trabalhos com alimentação, pé de farofa, pé de galinha, né, para estar fazendo até mesmo mal para as pessoas. Então, a alimentação, ela é espiritual. E dicas, né, aqui da sua carta para Deus. Faça uma carta e coloca tudo, sabe? Vendo Deus como Pai, dono de tudo. Ele é dono de tudo. E que você tenha acesso a esse Pai poderoso. Então, faz uma carta endereçada para Deus, com cabeçalho, no final assinado o seu nome lá, assina embaixo, coloca a data e guarda em um lugar que você possa estar lendo essa carta durante o próximo ano, né? A cada 2 meses ou todo mês você possa rever aquilo que você escreveu. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que vai acontecer, porque Deus vai cumprir. Depois você vem aqui nos comentários e coloca pra gente, tá?
E na sua carta você pode pedir saúde, né, revogar sentenças, crescimento espiritual, intelecto, seja claro, né, naquilo que você quer, naquilo que você espera uma mudança e que é só Deus que pode fazer, de você falar, Deus, eu preciso desse milagre, eu quero viver isso e eu sei que se o Senhor não fizer pelo meu próprio braço forte, eu não vou conseguir. Então faça assim, nesse pensamento, com esse sentido e com fé, né? Vamos lá em Hebreus 4,16 que diz, cheguemos com confiança ao trono da graça. Então os livros espirituais serão abertos agora em Yom Kippur e tudo vai estar sendo registrado lá o nosso próximo ano. Então chegue no trono através dessas cartas, através da sua oração, com confiança. E eu creio que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, tá bom? E é isso. Depois nós faremos um vídeo só sobre Sukkot, tá? Que é a festa das cabanas, das tendas. E aí fica pro próximo e assim encerramos as 7 festas. Se você ver aqui no canal, elas estão todas registradas, tá? Tem vídeo sobre a Páscoa, sobre o Shavuot, tem tudo aqui completando agora o ano, as 7 festas. Lembrando que há um simbolismo espiritual das 7 festas com o candelabro, que tem 7 braços. E o candelabro, ele teria que estar no templo, aceso, né, o tempo todo, que é a luz dentro de você, dentro de mim, representando aí o candelabro. Tem até o texto seguinte aqui, Levítico 24, fala sobre isso. O Senhor disse o seguinte a Moisés, diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite para manter sempre aceso. O que é o azeite na minha e na sua vida? O que representa o Espírito Santo, né? Então, e que esteja sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Quem que é tenda? Quem que é templo do Espírito Santo hoje? Eu e você. Então, que o nosso candelabro esteja sempre aceso dentro de nós, transbordando da presença de Deus e do Espírito Santo. Que lindo, né, gente? Ai, a palavra de Deus é demais. Então, todas as tardes, Arão acenderá o candelabro e manterá aceso a noite toda. Lembrando que é no pôr do sol que inicia as festas, é à tarde, é no final. Então, o Yom Kippur vai começar no dia 1º, né? Em torno de 6 da tarde, às 6 da tarde, às 18, mas assim, às 4h30, 5 horas, já esteja entrando em oração, já esteja aí ligadinho lá no nosso grupo que a gente vai fazer uma abertura ao vivo, online, tá bom? E vai ser uma bênção. E está aqui então toda a palavra, ela está conectada, né? O candelabro tem 7 braços, são 7 festas sagradas anuais, estatuto perpétuo, e que você venha ser muito abençoado através da prática dessas festas. Traga para sua vida, porque vai ser bênção. Shalom Leitraot, que é tchau em hebraico, e a paz. Tchau.